Veja no ICL Notícias, segunda edição. O candidato dela chama-se Tarcísio. A elite de São Paulo já o abraçou. Tarifa lá, You will pay a tariff. tarifa cá. O que ele precisa é medir as consequências dessas decisões. Governo e bancada ruralista se unem para avançar projeto de lei que responde a tarifaço de Trump. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Operação Anistia. Bolsonaristas travam comissões no Congresso para acelerar projeto para livrar golpistas. A régua da justiça, julgamento que tornou Bolsonaro réu, vai servir como parâmetro para analisar outros núcleos do golpismo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Já estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora pelo YouTube. E também boa tarde para você que nos assiste na sua TV no Rio Grande do Sul, a Pop TV. Chico Sá, já estamos a postos aqui. Boa tarde, querido. Para valer, apenas terça-feira, mais quente do que nunca. Quentíssima, já aproveito para chamar lá em Brasília Heloísa Vilela junto com a gente. Elô, boa tarde também. Chega mais, querida. Boa tarde, queridos. Vamos lá, que dia. Que dia. Aquele congresso não para. O povo tá doido, faminto por uma tal de anistia para livrar o condenado maior, Jair Bolsonaro, da cadeia e tentar, quem sabe, aos 120 do segundo tempo, da prorrogação, colocá-lo como candidato. 120. Mas aqui de São Paulo, o Bolsonaro não tem boas notícias, Elô. Fiesp, a turma da grana tá toda com Tarcísio, viu? Ele vai ter que sofrer para recolocar. Olha, Chico, a gente já anda vendo isso há tempos, né? Se a gente vai olhando o que está saindo na grande imprensa, isso já vem, assim, bem claro para a gente já vem pontuando isso aqui no ICL há algum tempo, que a grande imprensa já fez a sua escolha, né? Sim, já está escolhido. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes com essa história. Elô estava no Congresso, conversou com parlamentares, está por dentro de toda a articulação política no entorno da anistia. Tem um assunto que também é muito importante e que nos afeta diretamente aqui no Brasil, que é o governo dos Estados Unidos. Tem uma expectativa muito grande para amanhã, porque o Trump vai anunciar o tal do que ele está chamando, né, de Dia da Libertação. Gente, ele vai anunciar mais uma rodada de aumento de tarifas e isso é onde nos atinge, né, diretamente, o Brasil. O Senado se antecipou nessa história, então a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei que cria a tal da reciprocidade, a gente tem usado essas palavras aqui, só que especificamente falando de regras ambientais, Chico, Elô, e comerciais na relação do Brasil com outros países. Então, autoriza uma espécie de retaliação, né, Elô? Aliás, eu ia te perguntar, como é que fica agora esse projeto? Ele vai seguir para o plenário da Câmara dos Deputados em regime de urgência? Como é que fica essa tramitação e se é uma resposta à altura já o Brasil se adiantando nessa história? Olha, Gabi, o que a gente pode dizer é que é uma resposta do Senado a essa medida do Donald Trump, que, na verdade, dá ali ferramentas para o governo usar se ele quiser e adotar uma reciprocidade. De fato, se a gente for parar para pensar, não precisava nem o Senado fazer isso, nem a Câmara, nem ninguém. O governo tem todo o direito de, por conta própria, adotar essa reciprocidade. O que acontece ao ser aprovado no Senado essa medida você dá um empurrãozinho, bota uma pressãozinha aí no Itamaraty para dar uma resposta, porque na avaliação de muitos políticos, o governo não está respondendo à altura. Tem tentado sempre falar em negociação, em resolver as coisas com tranquilidade, e enquanto isso o governo americano já impôs tarifas sobre o aço e o alumínio, por exemplo. Enquanto estava só nesses dois produtos, muita gente achava que o governo não estava tão preocupado assim. Só que na hora que isso for expandido para vários outros produtos,
a chiadeira aqui dentro vai começar. Então, o que a gente viu na Comissão de Economia do Senado hoje foi, curiosamente, uma união de todos os partidos. Os bolsonaristas unidos ao PT e a todos os demais na adoção dessa medida, como se fosse um recado do Senado. Governo, vamos agir? Vamos fazer alguma coisa? Tem muita gente se mexendo. Se a gente olhar o que aconteceu ontem, China, Japão e Coreia do Sul se uniram para dar uma resposta unificada a essas tarifas do presidente Donald Trump. Então, o resto do mundo, a Europa também está dando resposta unificada. A América Latina precisa dar uma resposta unificada. O governo do México tem sido mais contundente, o governo da Colômbia e o governo do Brasil não. Então, tem muita gente achando que já é mais do que hora do governo brasileiro se mexer, isso funcionará. A intenção é essa, como um pouco de pressão sobre o Itamaraty e o Palácio do Planalto. Agora, essa medida que foi aprovada hoje, ela nem precisa ir, eu esqueci, existe um termo no Congresso para isso, mas ela, como foi aprovada nessa comissão, da forma como foi apresentada e aprovada por unanimidade, ela não precisa nem ir ao plenário do Senado, ela vai para a Câmara. E eu conversei hoje com o senador Renan Calheiros, que é o líder dessa comissão, que é o presidente dessa comissão de economia, e ele disse que conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pediu a ele que converse com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que essa medida seja pautada e aprovada com urgência. E não vai ser difícil, porque a bancada ruralista está toda a favor dessa medida, e, claro, outros setores também, e a base do governo também. Então, se ela for pautada, vai ser aprovada rapidamente. Só, Elo, acho que é decisão terminativa, né? Essa votação que você estava falando numa comissão. Exatamente, esse é o texto. Ótimo, agradecer ao André Uzeda aqui da nossa equipe que deu o help assim Muito, imediato. Os nomes aos bois. Exatamente. Muito bom, no caso aos bois mesmo, né? Chico, você tirou as palavras da minha boca porque eu ia dizer, foi uma coisa inédita, né? Totalmente. Agora, bateu no bolso aí da turma do boi, né? Bateu no bolso, opa, todo mundo tirou o bonezinho do Trump, guardou na gaveta ali, na gaveta da Fazenda e, opa, mexeu com o nosso bolso, vamos nos unir a turma do governo, a turma do Lula, porque agora é com o nosso bolso. Não tem mais aventura bolsonarista. Não tem mais bonezinho do Trump, como faz o Tarcísio, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e outros. Agora a coisa é séria, mexeu no nosso bolso, somos todos Lula. Muda do dia para noite, mexeu no bolso, a tal da ideologia que eles dizem que tem, vai pro buraco. O berrante fala mais alto quando mexe com o bolso deles. Agora, eu achei deliciosa a manchete que saiu, acho que foi no Metrópole, se não me engano, que era justamente isso, PL se une a Lula contra Trump. Então, assim, é uma beleza, né? É muito bom de ver, né? Agora, Elu, a né? Europa está preparadíssima para amanhã, né? O dia 2 do tarifaço, a Ásia, está todo mundo no ponto. Quero ver como é que vai ser aqui, além dessa medida do Senado. Porque todo mundo se preparou, colocou suas defesas ali em plantão para o tal do dia 2, que, segundo o governo norte-americano, não foi feito hoje porque era dia da mentira. Então, deixaram para amanhã o super tarifaço. Vamos aguardar. Porque o Senado não pode adotar nenhuma medida, o Congresso não pode adotar nenhuma medida em matéria de relação comercial com outro país. É o governo que tem que adotar, né? Então, é o recado do Congresso para o governo. Se estava faltando alguma desculpa, né, entre aspas, para o governo agir, eles estão dando essa desculpa. Então, tá aqui, diga que foi o Congresso que forçou também, não precisa ficar com a responsabilidade só para você. São vários os recados aí, né? Exatamente. Olha nosso anúncio aí, nossa letreiro aí, como está ali. O agro é isso aí, é o que a gente está vendo. É louco como a história, né, se movimenta rápido. Isso pode isolar o bolsonarismo no Senado. Falando já. Em bolsonarismo, só uma curiosidade, né? A relatora ali, a proposta foi relatada pela Tereza Cristina, que foi a ministra da Agricultura do governo Bolsonaro também. É tudo muito curioso, né? A história e esse rolo compressor do Trump, ele está redesenhando o jogo político em todos os lugares do mundo.
E espero que redesenhe no Brasil, que você não pode ter governadores fortes, importantes, de estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná, sendo trumpistas. Eles estarão lutando contra a economia dos seus estados. Eu acho que essa turma toda vai ser obrigada a tirar o bonezinho e vir para o jogo real, da política real, e ser a favor do Brasil. Acho que essa patriotada a favor da Casa Branca vai cair de hoje para amanhã. Tomara. Elô, eu acho que vale a pena a gente falar também, já que a gente está falando dessa união improvável, né? Pelo menos no Congresso, a gente tem, olhando agora para o governo federal, a gente fala muito sobre como que está a pesquisa e a popularidade do governo Lula nos últimos tempos. E não deixa de ser essa discussão que a gente está tendo aqui, afetar a popularidade do governo, né? E como ele responde ou não a essa questão do tarifaço do Trump. Hoje, a gente teve o resultado de uma pesquisa Atlas Intel. E aí, o que está acontecendo, né? Se mostrou que a popularidade do governo Lula deixou de cair. Então, esse é um resultado importante que a gente tem agora. A reprovação estava subindo nas últimas pesquisas, desde outubro do ano passado, agora estabilizou. Então, a gente pode colocar aqui na tela esses números. A gente tem a linha vermelha, né? É o ruim ou péssimo. A linha verde, que é a linha no meio, ou azul, né? Dependendo aqui na tela, de algumas pessoas fica azul também. Ótimo ou bom. E o laranja é regular. Então, a gente tinha ruim ou péssimo 50, está em 49,6, né? Que é estável. Ótimo ou bom 37,6 na última pesquisa. Agora a gente tem 37,4, também bastante estável. Quando a gente olha para o regular, de 11 para 12 também. Não é muita diferença, né, Chico? As ações, né, de governo pelo menos no último mês, são muito fortes. Eu acho até pequeno ainda, né, só estancou. Mas a tendência é reverter essa queda. Essa queda era muito anormal para o governo que o Lula faz. Não é o paraíso. O Lula não faz um governo como o Lula 1, por exemplo. Mas não é um governo que você possa dizer que é condizente com esses números. É um governo que tem ações importantes na área da educação, que tem iniciativas como essa da isenção de impostos para quem ganha até R$5.000. É um governo que ficou nas cordas, com a popularidade em baixa, ali final de dezembro, janeiro e fevereiro, e que foi para o jogo. O governo que vai mudar até de slogan agora na quinta-feira, né, por conta das novas ações. Então, isso reflete essa história. Agora, se eu fosse o Lula, eu seria mais forte em relação ao Trump. Todo e qualquer presidente de qualquer lugar do mundo que passou a falar mais forte contra o Donald Trump subiu nas pesquisas. A presidenta do México, a Cláudia Sheinbaum, ela está com mais de 80%. Ela já estava ali beirando os 70%, ela subiu mais de 10 pontos nas pesquisas de popularidade, porque ela está fazendo o jogo certo. O Canadá nem se fala. Então, todo e qualquer político que começou a combater para valer essa história do Trump acabou escalando nas pesquisas. Eu acho que é uma boa tática para o momento. É isso que eu não estou entendendo, Chico. Eu não estou conseguindo entender qual é a política que está sendo adotada pelo governo, pela diplomacia brasileira e pelo Palácio do Planalto. Por que não existe um discurso mais contundente em defesa do Brasil? Em defesa de um país que, claro, como a gente pode ver, está sendo atacado. O Trump está atacando todos os países ao mesmo tempo, abrindo uma guerra comercial com todo mundo. Então, por que não existe um discurso mais contundente? Por que essa insistência no nós somos diplomáticos, nós vamos devagar, nós vamos com jeitinho? Porque o Trump não está vindo com jeitinho. E como eu disse agora há pouco, a reciprocidade é algo que existe na relação entre países e que ele não precisa de autorização de ninguém, do Congresso, do Senado, da Câmara, de ninguém para adotar. Então eu realmente não estou compreendendo essa reticência do governo brasileiro de ser mais contundente na defesa comercial do Brasil e de articulação com os demais países.
né, que eu acho que devia estar mais articulado, procurando resposta conjunta, sabe? Se reunir com o México para falar disso, com a Colômbia, com a Bolívia, com o Chile. Claro, não vai se reunir com a Argentina porque não adianta, mas os demais países da região sim, né? Então eu ainda não entendi, confesso. Talvez amanhã, né? Quem sabe amanhã por conta porque amanhã vem para valer. Nos últimos 30 dias o Trump não fala outra coisa. Dia 2 de abril vem para todo mundo e vem pesado. E o único que falou um pouquinho mais grosso, mas também não teve nenhuma atitude prática, mas que falou, vai ter reciprocidade, foi o presidente Lula, mas ali nos bastidores o governo sempre fazendo reunião. Sim. O próprio Geraldo Alckmin participou de muitas dessas reuniões, né, teve à frente. E tudo para não deixar uma relação ali diplomática. Agora, enfim, também acho que chegou num ponto que não dá mais. Eu acho que amanhã vem uma resposta mais dura. Pode ser que ele esteja esperando pode ser que o governo esteja esperando um fato concreto para dar uma resposta concreta, né? Vamos ver. Vamos ver. Aliás, uma outra parte dessa pesquisa, Elô e Chico, a respeito da eleição de 2026. Como é que ficaria? O Lula empataria tecnicamente com o Tarcísio e com o Bolsonaro, que está inelegível, mas está aqui na pesquisa, aparece na pesquisa. E ganharia também do Caiado, do governador Ronaldo Caiado. Então a gente está vendo aqui na tela, né? O Tarcísio com 47%, Lula com 46%, Bolsonaro 48%, Lula 46% também. Tem Pablo Marçal também nessa história. Lula perderia de Pablo Marçal, 51-46 Lula, Caiado 37 e Lula 47. Então ganharia do Caiado com mais facilidade. É louco o Marçal, né? Mas ontem, vendo a fala da personagem Maria de Fátima na novela Vale Tudo, eu vi o que é quase um plágio do que falava o Pablo Marçal. Igual, a fala era a mesma. Como é que a senhora, essa vida toda, está nessa casa de pobre, tem que empreender, tem que ficar rico? Como é que o senhor, meu tio, que trabalha aqui na Receita Federal, nunca comprou um apartamento em Ipanema? Igualzinha a fala do coach. Talvez por isso ele esteja com esses 51% diante do povo brasileiro. Agora, eu acho que importante dessa pesquisa, a primeira coisa que você falou, Gabi, é que estabilizou, né? Só a partir da estabilidade é que você pode começar a virar o jogo. E eu me lembrei, quando você começou a falar disso, de uma conversa que eu tive com uma pessoa do Palácio do Planalto, com uma coisa de umas 3 semanas mais ou menos, onde eu já perguntava, você já tem tracking mostrando para onde a coisa está indo e tal? Ele falou, não tem números, mas a gente está vendo ali que a coisa vai começar a mudar. Bom, pode ser só propaganda, pode não ser, né? Pode ser já indícios que eles já tinham de que a coisa estava começando a estabilizar. Agora, de alguma forma, a notícia é ruim mesmo, para o Bolsonaro, né? Porque se ele mesmo inelegível, se ele aparece como a única salvação da direita brasileira, aí ele consegue mobilizar mais gente, mobilizar o dinheiro, mobilizar o capital, as federações de indústria, as federações de comércio do Brasil inteiro, e passa a ser mais forte, inclusive o pedido de anistia dele, ou o pedido para derrubar tudo que o torna inelegível. Mas como tem o Tarcísio, que já está até superior numericamente a ele, a direita vai mudar as fichas para outro jogo. Não precisamos mais do Bolsonaro como já precisamos um dia. Então, isso é péssimo para o Bolsonaro. Mas você sabe que me chama muito a atenção, Chico, que ainda assim, diante do julgamento, ainda assim o Bolsonaro aparece com 48 na pesquisa, enquanto o Lula está com 46. Tudo bem, Lula está no governo, né? Sim. Então tudo que o governo faz é avaliado. Inclusive, a gente já teve várias ações que o governo precisou responder, melhorar a comunicação e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda me surpreende. Eu tenho uma explicação, talvez não sociológica, mas às vezes a gente tem saudade do que não presta.
Não tem a tal da saudade do que não presta, do que não vale nada, do inútil, do... Relacionamento abusivo. Que só nos prejudica, não tem isso? Saudade daquele ex que era horrível, né? Saudade da desgraça, saudade da peste bubônica, saudade de tudo que é ruim nessa terra. Eu não tenho, Chico. Não, eu não tenho a menor saudade. Eu estou explicando essa votação dele. Eu também não padeço desse tipo de saudade. É um quê de masoquismo, né? Só pode. Talvez seja uma explicação mais sociológica. Eu fui buscar no amor essa explicação, porque na sociologia não dá para encontrar. Vamos partir para a anistia, né? Vamos voltar. Já que é uma das estratégias ali do bolsonarismo, né? E que está dentro desse jogo para 2026, esse jogo para quem vai conseguir a presidência em 2026, né? E a extrema-direita está ali meio rachada para escolher essa pessoa que vai substituir o Bolsonaro, porque ele está inelegível. Então, como é que está a estratégia, Lô, você que acompanhou hoje no Congresso, a estratégia bolsonarista no Congresso? A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho com a Carolina Brígido, que está acompanhando no Supremo Tribunal Federal essa discussão, Guilherme Amado também, mas a Elô estava no Congresso hoje, né? Como é que estava por lá? Olha, a estratégia que a extrema-direita está tentando adotar é dizer que vai obstruir todos os trabalhos da Câmara enquanto esse projeto de lei da anistia não for votado em caráter de urgência. Eles não aceitam. Eu ouvi uma entrevista do Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, dizendo que nem colocar num grupo de trabalho para analisar a proposta para depois mandar para o plenário atende o PL. Não atende o PL, diz ele. E o que a gente está vendo nos bastidores e nos corredores é que não existe uma coesão dentro dos partidos, dentro de nenhum dos partidos do centro e da direita. Então, por exemplo, o Sóstenes disse hoje, o PSD já assinou. Aí você vai ver, quem assinou essa ideia foi o vice do líder, foi o vice do Brito. Só que, para o pedido de urgência, só o líder do partido pode assinar, então não adianta nada, né? Então, existe muita falação, muito debate, mas não se tem uma certeza do que realmente pode acontecer, de quantas assinaturas eles têm a favor desse projeto. Diz o líder do PT, o Lindbergh Farias, que existe muito blefe nisso aí, que ele não acredita que o número de votos seja esse que eles andam apregoando. Por quê? Porque ele acha que muita gente não vai querer comprar uma briga com o STF, tensionar a relação da Câmara dos Deputados com o STF, porque esse projeto de lei é considerado inconstitucional. Se bater lá no STF, vai ser derrubado. Agora, para bater no STF, tem que passar no Senado, e não vai passar no Senado. O presidente Davi Alcolumbre já disse que não vai pautar. O Otto, que é da Comissão de Constituição e Justiça, já disse que não discute isso também. Então, o Otto Alencar, sim, não tem muito futuro essa discussão, a não ser para a pressão que eles estão fazendo lá. Agora, eu acho que tem o PL, né, e a ala mais radical do PL está indo para o tudo ou nada. E isso pode ser um tiro no pé, porque eles estão colocando a faca no pescoço do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, que acaba de tomar posse. Quer dizer, tomou posse, lógico, no comecinho do ano, mas agora é que ele está começando, de fato, os trabalhos, depois do Carnaval e depois dessa viagem que ele fez com o presidente Lula para o Japão e para a Coreia, para o Vietnã. Então, eles estão fazendo uma manobra que a gente pode chamar até de uma operação tartaruga ali. Eles estão dizendo que vão obstruir os trabalhos da Câmara, mas no plenário eles não têm um número de votos para fazer isso. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo operação tartaruga nas comissões da Câmara. As comissões que eles presidem, eles simplesmente não convocam a reunião. Quando convocam, como fizeram hoje, foi só na Comissão de Segurança Pública, porque queriam discutir um projeto relacionado ao 8 de janeiro. Então, se for para coisas relacionadas ao 8 de janeiro, eles abrem o trabalho da comissão, senão nem abrem. E nas comissões que eles não presidem, como a CCJ, por exemplo, o que eles fizeram hoje? Eles foram lá, não marcaram presença e não deixaram atingir quórum
para começar os trabalhos. Então, a comissão não funciona. Então, aconteceu isso em todas as comissões hoje, com exceção da Comissão dos Povos Indígenas, que estava funcionando, porque é presidida pela Célia Chacriabá, e é um assunto que eles não se importam, então eles nem vão lá, eles não estão nem aí. Então, eles estão fazendo essa operação para tentar paralisar os trabalhos da Câmara. Acho que o Hugo Mota não deve estar nem um pouco satisfeito com esse tipo de pressão sobre o começo do mandato dele. E hoje aconteceu uma coisa engraçada que eu acho que parece boba, mas é um símbolo, né? É um sinal. Lá na Câmara dos Deputados tem aquele salão verde, né? E tem um lugar onde já fica tudo montado para as coletivas, com luz, Sim. com aquele púlpito para botar os microfones, tudo arrumadinho. Cheguei lá hoje, não estava lá. Eu falei, cadê? Marcaram o lugar da coletiva em outro ponto do tapete verde. Por quê? Em fevereiro, o PL fez ali uma coletiva e a segurança veio perguntar se eles tinham pedido autorização do Hugo Mota e eles disseram que sim. A segurança foi checar e eles não tinham pedido. Olha só. Então, depois disso, o Hugo Mota mandou retirar tudo que estava ali. E agora é feito num lugar sem luz, sem púlpito, sem nada, não sei que você peça. É um recado, né? É tipo assim, não tô gostando do comportamento de vocês. Aí você soma isso com essa semi-paralisação dos trabalhos da Câmara, e eles dizendo com todas as letras, só vamos retomar quando o Hugo Mota pautar em caráter de urgência esse projeto. Você acha que o Hugo Mota vai gostar disso? Ô, Elô, e aquela história do Hugo Mota querer criar uma comissão especial para esse PL, justamente já com a ideia de atrasar, né? E o PL diz que não, enfim, essa não é uma sugestão que o PL quer aceitar, eles querem obstruir mesmo porque eles querem o regime de urgência. Mas e essa história sobre o Hugo Mota? Então, o Hugo Mota não tomou uma decisão formal. O que o Hugo Mota está fazendo? Ele se reuniu com líderes dos partidos ao longo do dia hoje, um por um, individualmente, sem mais ninguém, na residência oficial do presidente da Câmara. Então, assim, para realmente tentar ter uma ideia de como aquele partido está pensando esse projeto, porque, às vezes, o líder, vamos dizer, do União Brasil vai lá e conversa com o líder do PL e fala uma coisa, mas, na verdade, a ideia deles é outra, o interesse deles e como eles vão votar é de outra maneira. Então, o Hugo Mota está tentando saber a posição de cada um. E ele não antecipou. O que aconteceu hoje dentro da Câmara? Ficou maior tititi, maior bafafá do PL dizendo que ia ter uma reunião dos colégios de líderes hoje para tratar dessa matéria. Mentira, não tinha reunião marcada, não tinha nada. E o Hugo Mota não antecipou. A reunião do Colégio de Líderes acontece toda quinta-feira. Para quem não sabe o que isso significa, o presidente da Câmara senta com o líder de cada um dos partidos para decidir qual vai ser a pauta da semana seguinte. E o Hugo Mota se comprometeu a fazer bem diferente do que fazia Arthur Lira, que não chamava todos os líderes para a reunião e muitas vezes não convocava o colégio e botava as coisas para serem votadas em regime de urgência. Hugo Mota prometeu, não vou fazer isso. Vamos ter as reuniões do Colégio de Líderes, vamos pautar com antecedência para todo mundo saber o que está na pauta. E ele está dizendo que vai fazer a mesma coisa com esse projeto e o PL não quer. O PL quer que atropele tudo e bote para votar. E vão fazer campanha, vão levar parente de gente que está presa lá na Câmara, vão fazer um bafafá. Eu acho que o tiro vai sair pela culatra. Ô Chico, eu posso trazer aqui, antes de ouvir seu comentário também, como é que o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, está tratando essa história? Por favor. Ele se pronunciou, né, a respeito disso. Inclusive, ele também tratou nessa fala sobre o julgamento no Supremo, que foi agora. Então, vamos ouvir a fala do Lindbergh Farias e a gente volta a conversar? Vamos lá. O julgamento está para começar. O parlamento votar urgência do anistia é querer interferir no julgamento independente do Supremo Tribunal Federal. Você sabe que nas causas de prisão preventiva é quando você atrapalha uma investigação. Eu sei que os parlamentares têm suas prerrogativas, mas aqui não é mais investigação, é um julgamento. Nós não temos o direito
de atrapalhar uma investigação que está acontecendo no Supremo. E vocês leram o projeto de anistia. Na verdade, não é 8 de janeiro, é tudo. Aí a fala do... É tudo e é principalmente liberdade total para o Jair Bolsonaro. É livrar a cara de Jair Bolsonaro. A mulher do batom, a velhinha da Bíblia, seu Zé do Pirulito, todo mundo que estava lá naquela confusão, isso é só desculpa. Né? Pega ali anônimos da sociedade e tal, e vamos usar como para liberar, mas só tem um objetivo, é livrar a cara do Bolsonaro. Tem que falar esse português claro por lá, né, Elô? Agora, eu achei animador, de qualquer forma, quando o Hugo Mota ele aventa a possibilidade da comissão, que em Brasília, quando se fala comissão, opa, é para demorar as coisas. É para segurar, é para adiar, é para nunca fazer. Então, quando o Hugo Mota fala a palavra comissão... Foi o que o Arthur Lira fez ano passado. Arthur Lira também mandava, falou comissão, vai esperar. Então, quando o Hugo Mota pronuncia a palavra comissão, a gente começa a achar que isso não vai rolar, não vai adiantar mesmo. E eu estou acreditando muito que esse 2 de abril, essa história do Trump, se vem pesado, muda a pauta do Brasil inteira. Muda a pauta do Brasil inteiro, porque o interesse vai ser a turma do dinheiro, vai tentar se defender. A turma do dinheiro não vai ficar rezando e orando mais 72 horas pela anistia a Bolsonaro. Também acho, Chico. Acho que isso é fundamental o que você falou. Muda a pauta do Brasil inteiro, porque todos os setores da economia brasileira podem ser afetados e não vão querer deixar isso passar em branco. Eles vão precisar se unir ao governo para dar uma resposta. Então, esquece, né? E enquanto isso, os trabalhos do Congresso vão ficar paralisados? Você vai parar os trabalhos da Câmara dos Deputados? Acho que não. Nessa coletiva que eu estava lá, né? Nessa coletiva o Lindbergh falou, ele já tinha falado isso para mim mais cedo no corredor da Câmara, e ele falou na coletiva, acho que tem aí um blefe. Cadê as assinaturas? Até agora não vi. Cadê o compromisso dos líderes de todos os partidos com a tentativa de botar isso para ser votado em regime de urgência? Também não vi. Então, assim, tem um trabalho consistente do líder do PT para não deixar que isso vire, né, que essa pauta seja capturada e que eles dominem o discurso como eles vêm tentando fazer. Ele não está deixando, não, ele está enfrentando essa turma aí. E eu acho que é isso que eles precisam, porque eu acho assim, se a gente olhar para o que a imprensa fala, né, a chamada grande imprensa, como eu estava conversando hoje com um colega, basta o pessoal do PL rosnar que vira manchete. Sim. Ninguém vai checar. Eles pautam, né? Isso. É um absurdo. É um total absurdo. Exatamente, Elô. Quem lesse hoje, no final da manhã, o noticiário vindo de Brasília, nos grandes portais, nos grandes jornais, dizia, passou a anistia. Adeus, passou a anistia, porque tem sido um combo dessa pressão e pesquisa a cada meio segundo tem saído uma pesquisa. Instituto Paranauê, Instituto não sei das quantas, é uma pesquisa a cada segundo. A cada segundo sai uma pesquisa. Qual a utilidade dessa pesquisa? Qual a arma dessa pesquisa? Recolocar o Bolsonaro no jogo. Ele aparece em todas. Isso. Então, você recoloca um inelegível no jogo. Assim, você cria essa fantasia e você faz essa fantasia voar alto. Então, tem saído uma pesquisa... Isso que eu não aceito, Chico. Como fazem pesquisa de disputa eleitoral colocando o cara que está inelegível? Por quê? Como? Me explica. Não entendo. Isso é inaceitável, isso tem que ser repudiado. Ele não pode entrar em pesquisa porque ele é inelegível, ponto. Mas o nome dele precisa ser citado a cada um segundo na CNN para que fique vivo essa história. Então, qual a melhor forma? Pesquisa, tome pesquisa. E aí, aliado a justamente essa pauta sendo colocada pelo PL, a anistia. Essa então, agenda. Na cabeça das pessoas também, né, no senso comum, não, Bolsonaro, ele tá no jogo. Tá no jogo, logo, tá vivo. Lógico, é isso. É isso, importantíssimo essa... Que mesmo que ele seja anistiado que não vai... Não tem nada a ver, ele é inelegível, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato, exatamente.
Importantíssimo. Elô, bom demais ter você aqui com a gente hoje, querida. Bom trabalho por aí. Até amanhã, meu bem. Valeu. Boa noite, Elô. Ô, Chico, a gente segue por aqui agora com o Rodrigo Viana. Eu queria já começar, né, Rodrigo, chegando aqui no estúdio, depois do Gente, para perguntar para ele, já pode chegar. Eu pensei que você ia perguntar, eu não sou o Zé do Pirulito. Eu ia perguntar se você conhece o Zé do Eu não sou o Zé do Pirulito. Pirulito, mas eu quero participar do programa. Por favor. Ô, Rodrigo, Em regime de urgência. Tá uma seu verdadeira Zé do Pirulito? comoção aí. As pessoas estão querendo saber quem é o Zé do Pirulito. Eu Estão pedindo replay. O lance passa os melhores momentos já. E o Instituto Paranauê, você conhece? Ainda não, mas já vi que foi citado lançado também. hoje que hoje o homem está uma máquina. Não, cara, porque você acorda, você acha que a anistia passou. É um noticiário falso, fabricado em torno do inelegível, que às vezes, né, você perde a paciência. Mas, excelências, posso pedir vênia para discordar só de um ponto? Só de um. Com Por toda favor, a vênia, querido. menino. Eu acho que faz sentido sim pesquisar o Pablo Marçal, apesar dele estar inelegível. Não, o Bolsonaro, então. Os dois. Eu até esquecido que o Pablo Marçal também segue inelegível. Os dois, né? Ah, sim, o Bolsonaro... O Lula, quando estava inelegível e estava preso, os institutos de pesquisa também faziam a pesquisa. Para medir, vale como um termômetro, o tamanho, a força política que ele tem. Ah, mas não vai reverter. Provavelmente não, 99% de que não vai reverter. Mas vale como um termômetro da força que ele tem no caso do Bolsonaro. E no caso do Pablo Marçal, eu acho que é importante medir porque mostra o tamanho de um outsider nessa campanha. Você vê que o Pablo Marçal tem mais votos do que o Bolsonaro enfrentando o Lula no segundo Sim, turno. assim como o cantor das Betes lá, o Gustavo Lima também tinha. Porque o Bolsonaro tem rejeição. O Marçal, é antipolítica, é de fora da política, né? E ele provavelmente não será o candidato, mas mostra que um candidato com esse perfil, ainda que não seja o Pablo Marçal, Sabe tem chance. mais um Tem que chance também está alta. inelegível? O Caiado, né, em primeira instância. Mas acho que ele é capaz de ainda conseguir ainda reverter. consegue, mas... Mas especialmente, Gabi e Chico, no caso do Pablo Marçal, me chamou a atenção como ele vai bem nessa pesquisa no segundo turno, e isso mostra como um candidato que venha por fora do chamado sistema tem muita chance. Segue forte. É o que aconteceu na Argentina, quando o candidato do peronismo, até que foi razoavelmente bem para a crise que estava lá, o Sérgio Massa, a candidata da direita não se criou, porque eles não queriam, né? A população não queria aquela direita tradicional, e veio o Milei atropelando, e aí ganhei a eleição. Não? Então é isso. E tem outro fenômeno também, né, que a gente não tem prestado muita atenção, faz pelo menos um ano e pouco que eu não escuto falar na expressão terceira via no Brasil mais. A terceira via é o Tarcísio. Não, a terceira via, o Tarcísio e o Bolsonaro acho que são segunda via contra o Lula. Eu sei, Sim. Assim, os setores que gostavam de articular a terceira via, TV Globo, parte dos eles já estão contentes, Fiesp e tal. Eles já estão contentes, Eles estão contentes de serem o puxadinho do bolsonarismo chamado Tarcísio. Eles já têm, você tem razão. Eles têm um puxadinho já na mão. E o Zé Dirceu, não sei se vocês chegaram a mostrar aqui. Ainda não. Vamos mostrar daqui a pouco? Talvez? Vamos mostrar daqui a pouco, mas você me convenceu. Você me convenceu, Rodrigo. Então tá bom. Não, porque o Zé Dirceu, a gente mostrou a fala, foi no evento ontem, na PUC, e a gente mostrou aqui no ICL Urgente. Ele diz aquilo que a gente também tem afirmado, mas é importante quando vem uma liderança como o Zé Dirceu, dizer o candidato da direita é o Tarcísio, a elite empresarial, a Faria Lima, a direita tradicional, não quer saber do Bolsonaro. É o Tarcísio o nome. Só que, será que o Tarcísio vai arriscar? Mais uma vez, a pesquisa de hoje mostra empate dele com o Lula. Ele vai largar o governo para arriscar tudo e, de repente, o Lula recupera a popularidade, aí os preços estabilizam e o Lula ganha. E só não votaram ainda na anistia, não votaram nada disso, porque tem o Tarcísio muito forte. Se tem o Bolsonaro, se você vê uma dessas 800 pesquisas, aí sai Lula e Bolsonaro ali, pau a pau, e ninguém mais, a direita sem nenhuma opção, já tinha passado essa anistia. A pressão hoje, Hugo Mota não aguentaria, ninguém aguentaria a pressão. Porque é a pressão do dinheiro, pressão do cimento, pressão da construção civil, pressão da Faria Lima, pressão de todos os segmentos, porque cada segmento desse é dono de 40 parlamentares lá, a gente sabe disso, como funciona. Já tinha passado. Não tem como, não passa e não tem esse interesse todo por conta do senhor Tarcísio estar com essa bola tão cheia.
os meios de comunicação estão contentes, já está tudo resolvido para eles, não se fala em terceira via, não se fala outra coisa, porque está lá, o Tarcísio está esperando. Então, não é jogo para a direita deixar o Bolsonaro livre, de forma alguma. Atrapalha. Sim. Atrapalha o jogo. É isso aí. Gente, discussão importante. O Rodrigo, com sua vênia, né? Com toda a vênia, ministro. Com toda a vênia, chegou muito bem. Chegou muito bem. Você me convenceu. Agora, em relação ao Zé do Pirulito, não, né? Esse a gente ainda não sabe. Depois eu vou dar um perfil do Zé, eu vou contar quem é Zé do Pirulito. Mais adiante. Genial. O chat aqui, olha, veio abaixo. Cambalhotas. As genialidades. Hoje o bingo do Chico Sá tá fortíssimo. Eu acordei irritado com esse negócio de anistia. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu, Chico Sá? Precisamos conversar. Precisamos conversar. Isso sim. Precisamos conversar. Isso sim. Tem mais um, precisamos conversar. Tem mais um hoje. A gente vai conversar no Precisamos Conversar hoje sobre o julgamento de Bolsonaro. Logo depois do CL Notícias segunda edição. É o principal assunto do momento. Então, claro que a gente vai ter as análises da Juliana Baroni, da Sucena, Márcia Tiburi, Nina Silva e Sara Zara, time completo para falar sobre cultura da impunidade também nos casos do Daniel Alves, Otávio Mesquita. Aliás, amanhã em Detalhes, também vai falar sobre o caso do Daniel Alves. Não posso perder a oportunidade de falar sobre importante, isso. Importantíssimo a gente sim. pautar essa discussão por aqui, né? Desse julgamento que terminou com a absolvição. Ainda dá para recorrer, mas é um caso que deixou todos nós estarrecidos na última sexta-feira. Vai estar no Precisamos Conversar de hoje. E tem um grupo de zap do Precisamos Conversar, não é isso? Tem, é o icl.com.br/precisamos conversar, né? O grupo de zap, Rodrigo, a gente recebe conteúdo exclusivo, então a gente fica sabendo antes, recebe umas pílulas, uns spoilers, né? Mas a conversa tá imperdível, então a gente acompanha depois do N2. Isso aí. Semana passada foi muito bom com aquele papo sobre a série Adolescência, foi genial. Hoje vai ser melhor ainda. Isso aí, bom demais. Vamos voltar a falar sobre, já que a gente falou que vai ter discussão sobre o julgamento de Bolsonaro, que é o assunto do momento, vamos voltar a falar sobre isso, sobre o julgamento que transformou o Bolsonaro em réu, né? E ele vai servir, esse julgamento, de parâmetro, gente, para balizar outros grupos golpistas, tá aí tudo no calendário, né, para avaliar na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o STF já marcou a data dos próximos julgamentos. A gente fica de olho nisso. A PGR denunciou 34 pessoas, né, no total, para te lembrar, na tentativa de golpe, e cada um desses envolvidos, eles foram ali todos divididos em diferentes grupos. Esse do Bolsonaro é o núcleo principal, né? Então, esses núcleos, eles funcionam como um grau de envolvimento na trama golpista. E a gente separou uma arte aqui explicando o funcionamento de tudo isso. Vou chamar a Carolina Brígido nessa história para ajudar a gente a entender o que vem por aí. Carol Brígido já está com a gente. Boa tarde, querida. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, meninos do estúdio, todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Boa tarde, querida. Vamos trazer o primeiro grupo, que é o grupo do Jair Bolsonaro, que já teve o acolhimento da denúncia. Então, só para a gente entender aqui, agora a gente está olhando para o segundo, essa arte que estava na tela, né? A gente tem o de gerenciamento de ações, que é o núcleo 2. O julgamento vai ser no dia 29 de abril. Então, portanto, a gente tem personagens importantes nesse grupo. A gente está vendo aqui na tela. Silvinei Vasquez, o diretor da PRF, que tentou impedir, né, Chico? Sempre você chama atenção aqui que os eleitores, principalmente no Nordeste, votassem. Exatamente. Aquela margem do São Francisco inteira ali era para ficar fora da eleição. Porque eles tinham feito uma planilha, a PF mostrou isso. Exato. Uma planilha onde que o Lula teve mais diferença de votos. Isso. Mapearam e ali ele colocou as barreiras para diminuir a votação naqueles lugares onde a diferença tinha sido muito forte para o Lula no primeiro turno, Gabi. E tem também o Mário Fernandes, que se mostrou, desde o momento que a PF divulgou o relatório, um personagem muito importante nessa história, né? Ele era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência do governo Bolsonaro. E se revelaram, durante esse processo todo, áudios assim estarrecedores a respeito do golpe. Sim. Na boca de Mário Fernandes. Muito agressivo, né? Exatamente. Inclusive agressivo com os seus colegas militares. Tá preso. Tá preso. Tá preso o Mário Fernandes. E tem o Felipe Martins também, ex-assessor do Bolsonaro. Só pra gente fechar, Carol, eu já passo a palavra para você. Tem o Marcelo Costa, o coronel da reserva, né? A Marília Alencar, ex-diretora
do Ministério da... Perdão. Do Ministério da Justiça, a Marília Alencar é uma das que ajudaram a fazer essa planilha para depois... É isso, né, Carol? Se eu não estou confundindo, mas é isso mesmo. Ela estava ali no Ministério da Justiça e ajudou a fazer a planilha que foi para a PRF para eles fazerem os bloqueios ali nas estradas. Perfeitamente. E também, para a gente fechar, tem o Fernando Oliveira, delegado da Polícia Federal. O Marcelo Costa, que está aí, né, na Marcelo nossa Costa arte, Câmara. Ele é o Marcelo Costa Câmara. A gente conhece mais como o Marcelo Câmara, só para também ficar claro, a gente está falando da mesma pessoa. Carol, eu queria passar para você para comentar um pouco sobre a importância desse núcleo, né, que vem agora e esses atores principais que a gente estava explicando. Gabi, é interessante a gente olhar a divisão dessa denúncia em vários núcleos, né? Existem 5 núcleos, todos eles de acordo com a forma como operavam ali no planejamento do golpe. A gente tende a achar que o golpe, a tentativa de golpe foi aquele 8 de janeiro de 23, quando os prédios, as sedes, né, dos 3 poderes foram invadidas, teve aquela arruaça toda na Praça dos 3 Poderes. Mas aquilo ali foi o momento final, né? Foi a cena final. Na verdade, de acordo com a denúncia da PGR, desde 7 de dezembro de 2021 que esse golpe tem sido planejado. E começou com a descredibilização das urnas eletrônicas e depois tiveram vários outros episódios, como, por exemplo, esses bloqueios nas rodovias para impedir que as pessoas votassem em Luiz Inácio Lula da Silva. Não adiantou nada, acabou que Lula venceu e aí eles tentaram mesmo as vias de fato, que foi ali aquele 8 de janeiro. Então é importante a gente ver esse contexto que levou ao 8 de janeiro, que levou à tentativa de golpe. A denúncia da PGR é toda uma construção de como o Brasil chegou naquele ponto, naquelas cenas que a gente se acostumou até o olhar para ver aquelas cenas, a gente já sabe o que aconteceu, mas normalizar aquilo que é o problema, né? Então o Supremo vai trazer todos esses julgamentos e é interessante também que toda vez que tem um grande julgamento no Supremo, as pessoas ficam querendo assistir, ficam querendo entender, ficam querendo participar, mas no fundo, quando a gente assiste a uma sessão dessas, tirando a parte didática, que o ministro Alexandre de Moraes mostrou ali um vídeo para a gente se lembrar como que foi o 8 de janeiro, tirando partes como essas, costuma ser um julgamento muito denso, né, com uma linguagem muito juridiquês. Mas resumindo, essa denúncia foi fatiada em tantos capítulos para ver se o Supremo consegue julgar isso de uma forma mais objetiva. Qual o grande trauma do Supremo Tribunal Federal? É o julgamento do Mensalão, que tinham 40 denunciados e o Supremo julgou todo mundo de uma vez. Demorou um tempão, demorou 5 anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento final da ação penal. Agora, a intenção é que essas pessoas sejam julgadas de forma fatiada, assim, fatiada a denúncia, não as pessoas, claro. E aí dê mais vazão, né? Esses processos possam ser julgados de forma mais rápida e não fiquem, né, daqui 5 anos. A intenção é julgar esse núcleo principal até o fim do ano. Claro que esses outros núcleos, as denúncias serão recebidas depois da denúncia do grupo principal, então o mais provável é que essas ações penais fiquem para o julgamento já em 2026, para dar tempo de tramitar. Por que leva tanto tempo para tramitar? Porque precisa ter uma nova fase de produção de provas, precisa ter, os réus precisam se manifestar, as defesas dos réus, e também as testemunhas indicadas pelos réus e também pelo Ministério Público. É bastante coisa para acontecer, tem prazo para isso tudo acontecer. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas o Supremo está enrolando, por que não julga isso logo? Porque tem todo o devido processo legal, justamente para que esses réus não reclamem lá na frente que não lhes foi dado o direito de se manifestar no momento certo na tramitação do processo. Eu queria passar também para o núcleo da desinformação, que vem na sequência. O núcleo da desinformação é o que a gente chama de núcleo 4, né? Ele vai ser julgado no dia 6 e no dia 7 de maio. Então, a gente tem personagem como Ailton Barros, capitão reformado, parecia muito ao lado do Jair Bolsonaro, muito, né? Ângelo De Nicoli, major da reserva. A gente tem Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal.
Também Giancarlo Rodrigues, subtenente. O Guilherme Almeida, tenente-coronel, e também o Marcelo Bormevé, ex-membro da ABIN. O nome dele apareceu bastante, né, quando a gente falava da ABIN. Diga, Rodrigo. Não, é que tinha uma segunda página ali do quadro, ficou só na primeira. A segunda página, que está esse Guilherme Almeida, que está ali, ó, tenente-coronel, é o tal que era do batalhão de operações psicológicas do Exército. Isso. E que quando quando a PF foi cumprir a ordem de busca e apreensão, ele desmaiou. Sim. Operação psicológica. Imagina como a tropa estava bem treinada mentalmente, né? Exatamente. Então, bom, a gente assim acha irônico, mas eu até entendo, vai o sujeito tomar uma dura. Eles não esperavam, né, que fosse chegar a isso. Eles estavam crentes que o golpe ia dar certo. Na hora que o cara viu, deu errado, eu me meti, pus a minha carreira de militar em risco por causa disso e deu errado, porque em 64 deu certo. Eles foram pro golpe, baniram os militares que foram legalistas, deu tudo certo, subiram na carreira, ganharam benefícios, viraram presidentes estatais, agora deu errado. Então, a hora que bate na porta, o cara fala, puxa, na minha vez deu errado. Né? Então deve doer. Esse aí é um dos que vai a julgamento. Aliás, o dia é hoje, 61 anos do golpe que você acabou de citar. Pois é, que começou no 31 de março, mas se consolidou no 1º de abril, no dia da mentira. Exatamente, Gabi. Vai, Carol. Sim, a gente vê nesse grupo um enfoque para as fake news, né? Esse grupo, na verdade, estava imbuído de disseminar notícias falsas sobre o processo eleitoral, descredibilizar a urna eletrônica e todo o processo de escolha de representantes no Brasil. Para quê? Para ter um seguro, para lá na frente falar, Bolsonaro não ganhou porque as eleições no Brasil são compradas, as eleições no Brasil são fraudadas. Esse tipo de disseminação desse tipo de informação é crime e o Supremo está muito disposto a punir esse tipo de prática. E esse grupo se deu mal, né? Porque ele atuou durante as eleições que o presidente do TSE era o ministro Alexandre de Moraes. E agora o próprio Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, é o relator desse caso. Então ele conhece muito bem a forma como esse grupo se comportava, a forma como essas milícias digitais agem para tirar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Lá dentro do Supremo, não tem chance desse grupo passar adiante sem ser condenado, porque os ministros estão muito fechados nessa questão da defesa da urna eletrônica, do sistema eleitoral e das formas legítimas de se escolher representantes, que não é dando golpe, não é passando por cima do resultado das eleições, né? E só chamando a atenção, porque um dos nomes ali que me chamaram a atenção é o do Marcelo Bormevé, que estava na época da ABIN. Ele é apontado, né, pelas investigações, ele seria o autor de relatórios da ABIN que ajudaram na defesa do Flávio Bolsonaro nessa época. Ah, Rodrigo. sim, também, né? Também militante bolsonarista, enfim. Então ele estava lotado na ABIN nessa época, que foi em meados de 2019, quando aconteceu essa história, né? Importante também, é um núcleo para a gente ficar bem de olho nesse Só para dar uma repassada nas datas, então, para quem está nos acompanhando, já foi o núcleo crucial do Bolsonaro e os principais oficiais. Foi o primeiro, já foi, né? Depois nós vamos ter o próximo recebimento de denúncia no dia 29 de abril, que é essa turma do Mário Fernandes e do Silvinei Vasquez. Que gerenciamento de ações. É o gerenciamento de ações. Então, dia 29 de abril, o gerenciamento de ações, Mário Fernandes, Silvinei Vasquez e outros. Núcleo de desinformação, já no comecinho de maio, 6 e 7 de maio. E, por último, tinha o núcleo de ações mesmo, táticas, que é o núcleo que vai ser julgado no dia 20 de maio, Gabi. É isso mesmo. Esse do dia 20 de maio, que é isso que você está falando de ações táticas, ele é um grupo formado por 11 militares e um policial federal. É muito importante porque aí a gente está falando especificamente de militares nessa história também, né? E daquelas operações, Chico, do punhal verde e amarelo. Era Copa a turma 2022. do vamos ver, aí era o vai ou racha. É a turma lá que entrou, chegou aí para campo para cercar, fazer campana no Alexandre de Moraes, etc. Essa era de eliminar o presidente, o vice e o Alexandre de Moraes. Tem Kids pretos nessa história toda aí, né? Tem Kids pretos. Então, são 3 núcleos que entre abril e maio o STF vai decidir se acolhe a denúncia e ele transforma em réus todos eles. Pode acontecer, né, Carol? Talvez seja uma surpresa, mas um ou outro ser retirado, porque o Supremo pode fazer isso, né? Olha, aceito a denúncia contra fulano, fulano e fulano, mas esse aqui não. Esse aqui entendemos que não tem tantos elementos assim. Pode acontecer ou você acha que vai ser em bloco?
Pode, em tese pode, né? Em tese. É pouco provável. Tá. Poder pode, mas não vai, sabe? Aquele negócio que tem no Brasil. Certo. Mas assim, o que acontece? É interessante a gente explicar que nesse momento de recebimento de ação, eles não vão analisar se as pessoas são culpadas ou inocentes. Eles vão analisar lá no Supremo Tribunal Federal se existem indícios mínimos que justifiquem essa investigação a seguir adiante e agora numa nova forma processual, que é a ação penal. Então, quando não existe indício de autoria e materialidade na denúncia, ela é rejeitada. O que é isso? É preciso que o Procurador-Geral da República demonstre que tem elementos mínimos de que aquele crime aconteceu e de que ele pode ser imputado àquela pessoa que foi acusada. Então, precisa conectar essas duas coisas. Não adianta só provar, só mostrar que o crime aconteceu sem mostrar que aquela pessoa estaria envolvida naquele ato. Então, é uma análise bastante técnica, gente. Normalmente, na primeira instância, isso é assim, o Ministério Público apresenta a denúncia para o juiz olha e fala, tem esses elementos técnicos, tem esses elementos formais? Tem, beleza, carimba, pronto, está feita a ação penal. No Supremo Tribunal Federal é que tem essa discussão toda, porque é um colegiado que recebe a denúncia, não é um ministro só. Então eles precisam debater isso. Se fosse só o relator, era muito mais fácil. Ele no próprio gabinete dele ia lá, recebia a ação, protocolava o início da ação penal. Por que nesse julgamento do caso da denúncia do Bolsonaro demorou tanto? Porque as defesas, elas apresentaram uma série de questões preliminares. O que é isso? São questões que, se elas forem recebidas, elas impedem que essas ações comecem por algum tipo de falha técnico-processual. Então, as defesas questionaram, por exemplo, o foro, queriam que isso fosse julgado na primeira instância e, se fosse ficar no Supremo, que fosse pelo menos o plenário com os 11 ministros e não o plenário da turma, que tem só 5 dos 11 ministros. Então, essa questão foi rejeitada. Uma outra questão que foi colocada foi a delação do tenente-coronel Mauro Cid. A defesa diz que ele foi pressionado a falar tudo o que ele falou ali nos depoimentos da delação premiada. Esse argumento também foi rejeitado. O que acontece? Esses argumentos, na verdade, foram 5 questões preliminares, todas apresentadas ali pelas defesas de Bolsonaro e dos 7 primeiros suspeitos que tiveram a denúncia julgadas. Nessas próximas denúncias, as defesas alegam exatamente as mesmas coisas. Essas questões já foram enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF já criou uma baliza sobre como resolver essas questões daqui para frente. São os mesmos julgadores e as mesmas questões, não tem como dar diferente o resultado do julgamento. Então, por isso que a gente tem essa expectativa dentro do STF de que as próximas análises das próximas denúncias sejam mais rápidas do que essa primeira, ou pelo menos debatidas de forma mais objetiva, já que esses debates já ocorreram no plenário da primeira turma agora, na semana passada. Carol, eu queria trazer uma outra discussão aqui. A gente está falando muito sobre anistia e sobre como essa discussão está sendo pautada pela oposição, pela extrema-direita, é do interesse deles, né? Agora, não é tão fácil assim de passar a anistia. Eu queria que a Carol ajudasse a gente a entender se o Congresso de fato aprova, tá, esse projeto. E aí? E o Supremo Tribunal Federal nessa história? Gente, se o Congresso aprovar isso, primeiro assim, tramita na Câmara, se a Câmara aprovar, passa para o Senado. Se não tiver nenhuma mudança no Senado, porque se tiver mudança no Senado, depois volta para a Câmara, né? Se não tiver mudança no Senado, a questão vai à sanção. O presidente da República pode vetar, por exemplo, essa decisão acerca da anistia. Se o presidente da República veta, depois o Congresso pode derrubar esse veto. Só que é preciso muito mais votos para derrubar um veto do presidente da República do que para aprovar essa ideia. Então, se por acaso passar por toda essa via crucis, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, vetado pelo presidente, o veto derrubado, ou seja, bastante difícil, né? Ainda assim, algum partido aliado do governo, da base de sustentação do governo, ou então o Procurador-Geral da República, podem entrar
com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a legalidade, a constitucionalidade dessa medida. E dentro do STF, o mais provável é que essa medida caia no plenário. Os ministros não vão aceitar uma medida que desautorize uma decisão tomada por eles próprios. Se os ministros condenam alguém e chega alguém para anistiar, esse controle de constitucionalidade que é feito pelo próprio Supremo vai ser bastante rígido. Então, a chance dessa anistia se concretizar e virar realidade é muito pequena. O que acontece? Ali dentro do Congresso, o grupo aliado de Jair Bolsonaro, ele quer fazer aprovar essa anistia muito mais como uma pressão política do que acreditando que isso vá, de fato, se transformar em realidade lá na frente. Eu acho que só se mudasse a Constituição, de repente, numa PEC, você tira da Constituição que um atentado violento ao Estado de Direito não é mais crime. Então, aí o Supremo poderia atender. Mas se continua lá, escrito na Constituição, que atentado violento ao Estado de Direito é o crime mais grave, talvez, do país, da nação, não tem como. E a defesa da democracia é cláusula pétrea da Constituição. Exatamente. É como é que uma lei uma lei comum do Legislativo vai derrubar essa escrita da Constituição? Pois é. Cláusula pétrea são aqueles pontos que você não pode derrubar. Fala, Carol. Eu quero pedir uma parte ao Chico. Mesmo que seja uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ainda assim ela está sujeita ao controle de constitucionalidade do Supremo. O Supremo pode sim derrubar a PEC por inconstitucionalidade. Quando isso acontece, como o Rodrigo bem lembrou, se for uma cláusula pétrea da Constituição, o que é aquilo? É um capítulo da Constituição que você não pode mudar. Aquele dos direitos individuais, do apreço à democracia, todos esses princípios constitucionais, eles são imutáveis. Então, se ele ofende uma cláusula pétrea, ainda assim, sendo PEC, ela pode ser derrubada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Como, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, né? Sim. Quando o Bolsonaro, aliás, o Supremo Tribunal Federal derrubou o indulto do Bolsonaro e determinou prisão porque estava alegando inconstitucionalidade, né? Também. Exato. E nesse caso, cláusula pétrea, é como se você tirasse um alicerce da casa, né? Então, a cláusula pétrea é aquilo que, se você mexer, a casa não existe mais, ela cai. Então, se você tira a defesa, se ofender a democracia, atacar a democracia a ponto de dar um golpe, pode ser relativizado, a casa cai inteira. Não tem sentido. Dizia o Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Exatamente. Então é mais ou menos nessa linha. Se a cláusula pétrea não existe, a democracia, pode tudo, aí já não vale mais. Aí esse seria o resultado do golpe. Você rasgaria a Constituição e ela não existiria mais na prática, né? Mas fazer isso na vigência da Constituição de 88 é jogar fora a Constituição. Eu acho que não faz sentido e eles não vão conseguir. É uma pressão política muito bem explicada aí pela Carol. Muito bom, muito bom. Com os brilhantes apartes dos colegas, Data Vênia. Me permite uma parte? Por favor. Estou só replicando aqui. Excelente, Carol. Entendi tudo agora. Isso aí. Carol. Até parece, eu dando aula para Chico, imagina. Deu sim, aprendi bastante, mais uma vez. É isso, Carol. Então, a gente fica na expectativa, né, de que essa questão ainda pode, quer dizer, é muito difícil ir parar no Supremo Tribunal Federal. Não é tão fácil quanto parece, não, quanto quer parecer, né, Chico? Quando o noticiário faz parecer. Você lê de manhã hoje em casa... Passou a anistia, né? Adeus. Passou, rasgaram a Constituição, passaram por cima de tudo. É quase como se fosse um novo golpe. Mas sabe qual que é o golpe dessa vez? Aí não é assim, é limpar o terreno, tirar o Bolsonaro, resolve a vida do Bolsonaro, em parte, porque daí você abre o terreno para a articulação de uma outra candidatura. Enquanto ficar essa indefinição, é ruim para a direita. E a direita tem pressa nisso, Tem pressa, porque senão como é que você convence o Tarcísio de largar o governo e organizar a candidatura dele? Né? Se o Lula, no pior momento do Lula, que é o atual, acho que até o pior já passou, mas empata com o Tarcísio. Então, para ele ser candidato, ele tem que ter uma certeza absoluta que o bolsonarismo vai estar unido, que a direita, a Faria Lima, os empresários, a Globo, a Folha, o UOL, todo mundo, o agronegócio. E se você aprova
anistia, se você resolve a vida do Bolsonaro e fala, você não vai ser condenado, mas não vai para cadeia. Aí ele acalma um pouco. Não, ele não acalma. Ele vai querer mais. Aí ele vai querer mais. Ele vai querer a candidatura. A direita também sabe disso. Então é um impasse na direita. É um impasse. Tomara que ele continue atrapalhando a direita um pouco e no gogó. Vai ser nada mal. É isso. Rende muita discussão ainda daqui para frente. Carol, bom trabalho por aí, querida. Obrigada demais. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo, Gabi. Beijo, meninos. Beijo pro Zé do Pirulito também. Opa, beijo! Iminente jurista. Maravilhoso essa história. Esse ainda vai render, esse Zé do Pirulito aí. Eu vou traçar um perfil do Zé do Pirulito até sexta-feira. Continue na audiência que até sexta-feira saia. Maravilhoso. Quem é Zé do Pirulito? Esses respiros do programa são importantes, né, gente? A gente sempre tem um momento do nosso respiro aqui, Chico Sá vai trazendo as pílulas ao longo do programa. Precisamos. Resistência mental. Como é que se obtém isso? Um dos caminhos, né? Vamos dizer assim, é prática de atividade física, né, gente? Aqui a gente fala muito sobre isso, vem falando sobre a nossa jornada esportiva, justamente sobre isso, sobre valorizar a nossa saúde mental, a cabeça, né, Chico Sá, como você tem chamado a atenção. A letra do Silvio Brito, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Eu acho que resume tudo. A gente teve aqui a nossa primeira conversa para inaugurar essa jornada no último domingo, foi com o Mark Allen, que foi 6 vezes campeão do Ironman, e a gente tem a oportunidade de assistir mais uma vez essa aula inaugural. Então a gente vai ter replay do PEX, que é o nosso programa de psicologia do esporte e ciência da superação. Você pode se inscrever ainda por esse tempo limitado, então vai lá rapidinho em cln2.com.br, clica, deixa o seu e-mail, é rápido assim. Tem também o QR Code aqui na tela, se você quiser se inscrever também, estiver assistindo a gente pela TV, dá para apontar o celular para a tela também. Então é muito rápido. E dá para aplicar isso na nossa vida, né? Esses ensinamentos, não só em prática esportiva, mas também para melhorar nossa saúde, aplicar em diversos pontos da nossa vida. E todo mundo sai ganhando. Eu acompanho o voto da relatora. Você acompanha? Na íntegra, é isso. Em cln2.com.br e QR Code e você se inscreve. Isso aí, acho que a gente tá ficando viciado em falar assim. Tá, vamos ficar. É bom, eu queria poder viver anos e anos só falando assim. O ano inteiro vai ser assim, né? Teremos julgamento até ali pertinho do Papai Noel. É só dizer, com toda a vênia, ministro, e aí você pode ofender a pessoa. Pode mandar bala. Tá lembra o Gilmar com o Joaquim, com Joaquim Barbosa, né? Isso. Eu não tô lá dos seus capangas, aí um ofendia o outro, depois terminou tudo. Eu lembro também daquela, o senhor é uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. Sim, também. Psicopatia. Do Barroso pro Gilmar? Foi pro Gilmar. Foi. Pro Gilmar. É isso, Gilmar. Essa história. Mas isso nunca vai acontecer aqui entre nós. Não. Aqui não. Aqui é impossível, gente. Por favor, não. Temos Guilherme Amado com a gente também para falar de anistia e muita coisa que está acontecendo em Brasília essa semana. Como sempre, está muito movimentada, Amado. Boa tarde para você, meu querido. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Chico. Boa tarde, Rodrigo. Comunidade. Boa tarde, querido. Como é que está sendo vista a anistia por parte do governo, da base do governo? Guilherme, você que está acompanhando também aí nos bastidores e apurando, conversando com todo mundo em Brasília. No Palácio do Planalto, eu tive uma conversa ontem que me foi repassado esse cenário, de que a avaliação deles é que há, por parte da oposição, a quantidade de votos suficiente para aprovar a urgência e, uma vez aprovada a urgência, passar na Câmara o projeto de anistia. Lembrando que basta maioria simples para que esse projeto de lei, um projeto de lei ordinário, seja aprovado. O que é a maioria simples? A maioria simples é metade mais um dos presentes em plenário, considerando a metade, pelo menos a metade do plenário. Então você tem que ter pelo menos 257 pessoas no plenário para votar um projeto de lei ordinária. É um quórum simples de se ter, não é um quórum difícil. E desses 257, se houver apenas 257, você tem que ter a metade mais um. Claro que um texto de anistia iria ter uma mobilização muito grande por parte do governo e por parte da oposição
para mobilizar os votos contrários e os votos favoráveis. Quem definiria o destino final? Quem? O Centrão. O Centrão iria definir não só o quórum, né? Então, quer dizer, o parlamentar que não quisesse se meter nessa história, ele simplesmente não iria ao plenário naquele dia, e muitos iam querer fugir de se comprometer com essa pauta. E uma vez definido o quórum acima de 257, é uma maioria simples. A interpretação do governo, a conta que o governo está fazendo, é que a oposição tem, além dos votos de oposição, uma quantidade de votos no Centrão suficiente para o texto passar. É uma tramitação inicial isso, quer dizer, primeiro eles têm que conseguir aprovar a urgência. A urgência o que é? É que pula a etapa de comissões e o projeto vai à votação diretamente no plenário. E depois de aprovada a urgência, eles têm que conseguir a votação em plenário. Só que se eles conseguem mobilizar a urgência, dificilmente não conseguiriam mobilizar, porque são placares muito semelhantes, né? Então, a força política para pautar a urgência já demonstraria haver força política para aprovar no mérito o projeto. E aí começa uma tramitação que eu acho que a gente tem uma arte aí, se a gente quiser visualizar a arte, eu posso falar em cima dela. Mas a produção me contou que tem uma arte aqui. Temos, Gabi? Temos sim, a gente vai colocar aqui na tela, rapidamente, a nossa equipe já está separando. Eu queria também, olha só, passo a passo, então, PL da anistia. Vou dar uma passada rapidinho. Primeiro, então, se aprovada a urgência na Câmara, vai direto para o plenário. Na sequência, se aprovado no plenário da Câmara, maioria simples, como estava explicando o Guilherme Amado agora, vai para o Senado. E, em terceiro lugar, né, o terceiro passo, se aprovado no Senado, vai para a sanção do presidente Lula. Aí, explicado esse passo a passo do PL da anistia. Amado. Presidente Lula que pode vetar. Se o Lula vetar, aí tem que ter uma maioria. Exatamente isso que eu ia falar. Então vai, continua. Exatamente, pode vetar, mas o veto vai ser analisado pelo Congresso depois, né? Então, mas para derrubar veto, é mais difícil derrubar veto do que aprovar por maioria simples, certo? O veto tem que aprovar por um número de votos. Eu não sei te dizer, Rodrigo. Sim, eu vou até pesquisar aqui rapidinho, mas derrubar veto, acho que precisa de um número de votos maior. De qualquer maneira, tem um caminho aí. O Lula poderia vetar e depois o veto teria que ser derrubado. Ele teria que fazer uma nova mobilização para derrubar o veto. E o terceiro ponto, que a Carol Brito estava falando aqui, o Supremo pode também analisar e entender que esse projeto é inconstitucional. Não sei se o Guilherme Amado ia chegar nesse ponto, porque a notícia de hoje que ele está trazendo é outra, né? É de que o governo avalia que eles têm o voto para essa batalha inicial, que é o primeiro passo. É isso, né, Guilherme, que você trouxe na matéria que está lá na sua coluna. Mas que é importante você fazer essa distinção, só que não é pouca coisa, né? Eles aprovarem na Câmara já é metade do caminho da tramitação até chegar para a sanção. No Senado, a situação do governo é mais confortável. Vamos lembrar, pelo menos um episódio em que o Senado não conseguiu, a oposição não conseguiu ter a maioria simples, que foi na eleição do Rogério Marinho contra o Rodrigo Pacheco, perdeu o Rogério Marinho, ganhou o Pacheco. Eu pesquisei aqui, a derrubada de veto, maioria absoluta, rejeição, né? ou manutenção de veto, é a maioria absoluta. Qual é a diferença? É que tem que ser a maioria real da Constituição da Casa, não dos presentes. Então, tem que ser 257 votos, pelo menos 257 votos, quer dizer, a metade da Câmara, e tem que ser a metade do Senado mais um. Tem que ser 41 senadores e 257 deputados. Então não é a maioria simples, que é a metade mais um dos presentes. Sim. É a metade para valer da Câmara inteira e do Senado inteiro. Do Senado inteiro. Então, eu diria que para aprovar... Bom, aí nós estamos adiantando um pouco, colocando a carroça na frente dos bois, mas só para entender o caminho, né? Claro, é então, importante. Se eles aprovarem na Câmara, é um passo importante? O segundo passo, será que passa no Senado? O Senado, o Alcolumbre tem dito que não vai facilitar. Do que na Câmara também. E talvez tenha menos votos para aprovar do que, assim, tem menos bolsonarista e gente disposta a aprovar a anistia no Senado do que na Câmara.
Mas se aprovarem, depois vem todo esse caminho de veto, derrubada do veto, etc. É um caminho longo, mas o Bolsonaro está jogando isso para agitação política também. Sim, depois vem para Lula, e Lula, dependendo do jogo dele com o Congresso, veta ou devolve. Imagina se está lá, por exemplo, o projeto de anistia para quem ganha até 5 mil. Está na boca de aprovar. Se vai se chega isso na mesa do Lula, pensa 2 vezes. Eu aprovo minha bandeira e eles que se virem. Da isenção de quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda, o Chico está falando, né? Está dando esse exemplo. Eu aprovo minha bandeira e eles que se virem. Eles vão ficar com essa peste de aprovar a anistia, né? São hipóteses. A gente está levantando aqui hipóteses futuras a partir do cenário que o Guilherme Amado trouxe de que o próprio governo avalia que hoje eles teriam uma maioria simples para aprovar na Câmara, né, Guilherme? Você não foi aí para a leitura no Senado, Gabi? Eu ia aproveitar e chamar, já que a gente está falando aqui da leitura do governo, o que disse a ministra Gleisi Hoffmann, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Ela foi para as redes sociais e ela falou: os interesses pessoais de Jair Bolsonaro não podem ser colocados acima dos interesses do país. E é esse o sentido das pressões indevidas para dar urgência na Câmara ao projeto de lei da anistia, com o objetivo claro de livrar da prisão um ex-presidente que tentou um golpe contra a democracia. Me parece muito claro também que o recado da Gleisi é colocar, né, a luz, dizer, olha só o que os bolsonaristas querem fazer, né, dizer para a sociedade, dar o recado da sociedade. É isso que a gente está falando, né, Rodrigo? Sim, sim. A pecha ficar com os bolsonaristas. Vai lá, Amado. E o governo não está, claro, considerando que tem voto e está de braços cruzados. É claro que não. Vai para o enfrentamento político ainda na Câmara para tentar impedir a aprovação da urgência na Câmara. Uma aprovada vai tentar impedir a aprovação. E o discurso central vai ser: se a Câmara aprovar a anistia, é um gesto político de ofensa ao Supremo Tribunal Federal. Esse vai ser o discurso do governo. A Câmara vai estar desafiando o Supremo Tribunal Federal, porque após o Supremo tornar o Jair Bolsonaro réu por uma tentativa de golpe, a Câmara vai estar preparando, antes do Supremo condená-lo ou absolvê-lo, a Câmara vai estar aprovando uma anistia por um crime que sequer foi avaliado pelo Supremo. Então, o discurso político do governo é de tentar colocar os deputados numa sinuca de bico institucional. Tipo, olha, vocês vão aprovar isso é não quero repetir a palavra ofensa, mas me falta uma melhor agora. É um desafio ao Supremo Tribunal Federal. Antes do Supremo julgar o Jair Bolsonaro, vocês estão dizendo para o Supremo que pouco importa esse julgamento, pouco importa o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer. Previamente, a Câmara dos Deputados está decidindo anistiar um ex-presidente que tentou dar um golpe de Estado. Isso é um discurso muito bom politicamente, porque vamos lembrar que os deputados são dados por essas pessoas, né? O foro privilegiado, o foro deles de julgamento é o STF, né? Então, isso coloca o deputado numa situação delicada, né? Lembrando que o voto pela anistia será, caso ocorra, caso vá à votação no momento, será um voto público, né? Então, saberemos como cada deputado votou, nós e os ministros do Supremo, né? Muito bem. Amado, eu queria também aproveitar, rapidinho ainda nesse bojo da anistia, para falar sobre a pressão do próprio Bolsonaro articulando pela anistia, que está ali um pouco nos bastidores. Ele está se reaproximando de governadores, né? O Romeu Zema, o Caiado também, na próxima semana ele deve se encontrar também com o Ratinho Júnior, que é do Paraná. Ou seja, a anistia está nessas discussões, nesses encontros com os governadores também, né? Tá, e assim, demorou, né? Porque o Bolsonaro, ele ao mesmo tempo que ele tem uma inteligência política para algumas coisas muito grande, ele tem uma política para outras também muito grande. Porque não era momento dele estar fazendo como ele vem fazendo desde 2024, de brigando com os aliados dele na direita, né? Aquele enfrentamento que ele fez no segundo turno de 2024
com Ratinho Júnior, com Ronaldo Caiado, com Ronaldo Caiado, aquilo é de uma burrice atroz, porque ele tá no momento de fragilidade, ele não está no momento de querer brigar com quem é aliado dele, né? E vamos lembrar, eu citei esses dois exemplos aqui, que eram candidatos, foram eleições, tentou derrotar os aliados dele. Ele tentou derrotar o Ratinho Júnior na eleição de Curitiba, tentou derrotar o Ronaldo Caiado na eleição de Goiânia, perdeu nos dois casos. O Ratinho Júnior não aumentou essa briga, não aprofundou essa briga. O Ronaldo Caiado aprofundou, se lançou candidato à presidência, isso irritou ainda mais o Bolsonaro, mas agora, sabiamente, acertadamente do ponto de vista dos interesses dele, Bolsonaro, ele está reconstruindo essas pontes. Amado, eu queria trazer aqui uma fala do Zé Dirceu em São Paulo, falando sobre as elites e que elas já desistiram do Bolsonaro, porque ele diz que, na verdade, o candidato mesmo é o Tarcísio. Só para lembrar, a gente estava falando mais cedo, saiu uma pesquisa, e o Tarcísio, ele apareceu contra o presidente Lula com uma vantagem, se a eleição fosse hoje. Então, o Tarcísio aparece com 47, Lula com 46. Vamos assistir a fala do Dirceu a respeito disso? Vamos lá. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato, não o quer como candidato. E vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela chama-se Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, viu? A elite de São Paulo já o abraçou. A elite de São Paulo já o abraçou, disse o Dirceu. Eu queria saber a opinião do Amado sobre isso. Concordo plenamente com ele, concordo plenamente. Eu acho que a candidatura do Tarcísio está nas mãos do STF. Se o STF condenar e prender o Bolsonaro antes de abril do ano que vem, não tem razão para o Tarcísio não ser candidato. O Tarcísio se lança prometendo, uma vez eleito, indultar o Bolsonaro. Com isso, ele conquista o bolsonarismo. Ele já tem por parte do mercado o apoio, porque ele soube construir essa farsa de que ele é um bolsonarista moderado. Isso engana muita gente. Então, ele não é um bolsonarista que envergonha muita gente votar. Então, a pessoa vai virar e falar, não, mas olha como ele é diferente do Jair Bolsonaro, é outro homem, foi um governador moderado, que teve interlocução com o STF, teve interlocução com todo mundo, civilizado, esteve com Lula, mostrou que tem civilidade, que sabe conviver democraticamente com a oposição. É esse o raciocínio de quem vai justificar o voto no Tarcísio. Se o STF prende o Bolsonaro depois de abril, ou deixa o Bolsonaro solto na eleição, aí para o Tarcísio já é complicado, porque o Bolsonaro, pelo perfil vaidoso que ele tem, pelo perfil de não saber fazer esse tipo de concessão, o Bolsonaro não vai abrir mão de tentar até o último momento ser o candidato, vai jogar com isso, e aí o Tarcísio não vai ter segurança nenhuma para se desincompatibilizar do governo de São Paulo, o prazo é abril, e tentar ser candidato ao Palácio Planalto. Ele vai tentar a reeleição mesmo. Agora, se o STF prende o Bolsonaro antes de abril, eu não vejo razão pela qual o Tarcísio não sai, e concordo plenamente com o Dirceu. Acho que é o candidato da preferência da direita, quando fala da direita, tanto ele quanto eu, nós estamos nos referindo aos partidos, aos políticos. Acho que aos partidos também, mas dos eleitores de direita, do empresariado de direita, né? É o preferido, e eu acho o candidato mais perigoso contra o Lula. Eu acho o Tarcísio mais perigoso deles todos, eu acho o Tarcísio mais competitivo contra o Lula. É muito importante esse dado do calendário que o Guilherme Amado traz. Então, abril, né, do ano que vem, que é a data de desincompatibilização. Mas tem talvez uma segunda hipótese do Tarcísio não querer ser candidato, né? Se o Lula se recuperar nas pesquisas, né?
Você veja, o Lula hoje está empatado, né, na pesquisa com o Tarcísio ligeiramente na frente. Você pode falar, bom, é um cenário favorável ao Tarcísio, porque ele é menos conhecido e está empatado até com um pontinho na frente. Em algumas pesquisas ele aparece com 2, 3, mas enfim, é mais para um empate do que para uma vitória. Sim. Mas, sem dúvida, é um cenário favorável ao Tarcísio, porque ele é menos conhecido que o Lula. E o Lula está com baixa na popularidade do governo. Se o Lula se recuperar e essa distância voltar a se abrir, o Tarcísio pode avaliar que não vale a pena correr o risco também, né? É uma outra hipótese. Aí a direita vai ter que cair na mão de um Zema da vida, do Ratinho ou do Caiado. Ou do Caiado. Por isso que o Caiado está mantendo a candidatura dele. Estão tudo ali trabalhando direitinho, apostando que, dependendo do que acontecer, o Tarcísio não vai querer, e aí pode cair no colo do Caiado, que já é segunda vez governador, então não pode ser reeleito. E o do Caiado Zema, é menos conhecido ainda. Menos conhecido. Mas o Caiado e o Zema não podem se reeleger governadores, então eles vão para... O Tarcísio não, ele já está com uma eleição ganha, muito pelo contrário. Ele já é mais provável ganhar em São Paulo. Então, bom, enfim, mas só para concordar com o Guilherme Amado, mas trazer esse segundo ponto, que é se o Lula recuperar a popularidade, se os preços de alimentos recuarem e tudo isso, se o mal-estar econômico se reduzir, tudo isso pode colocar também alguma dúvida para o Tarcísio. Mas hoje, como disse o Dirceu, ele é o nome, né, Chico? Eu não, abraçado total. Você não tem mais segredo, assim, corredores de Fiesp. Eu cito sempre a Fiesp, porque ela é muito balizadora de um candidato da direita em São Paulo. Uhum. É quem faz a unção. Quem coloca aquela cinza na testa e diz, vai, meu filho, vai ver o que tu arruma de voto para nós. É isso. Perfeito. Amado, obrigada demais, querido. Bom trabalho por aí. A gente se vê em breve. Valeu, obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Bom programa para vocês. Boa noite, comunidade. Até mais. É isso, né? A gente traçando esses cenários para 2026, a gente teve até essa pesquisa hoje que deu mais um termômetro e aí a gente vai tentando também avaliar como é que está o cenário futuramente para a extrema-direita. Acho que vale até, mais uma vez, a gente colocar na tela bem rapidinho. Bem rapidinho, para a gente relembrar do que a gente estava falando e como que está esse cenário para o Tarcísio, né? O Tarcísio está com 47, o presidente Lula com 46, se o cenário fosse hoje, agora sim, a gente está vendo aqui na tela. Bolsonaro, 48, Lula com 46. O Marçal, a gente já falou, né? Tá com uma vantagem maior, 51 para ele, 46%. O presidente Lula e Caiado, o menos conhecido, como a gente vinha falando, né? O governador Ronaldo Caiado, 37% e Lula, 47%. Então, esse é o cenário, a pesquisa que a gente estava comentando aqui com o Guilherme Amado. Um país absolutamente dividido, do mesmo jeito que nós saímos de 22, mas agora ligeiramente mais inclinado, talvez, para a direita do que para o lado do Lula. Né? Acho que esse é o cenário, né? Esse é o jogo do momento. Mas o jogo ainda está sendo jogado, assim como o Lambari é pescado, o jogo é jogado. Exatamente. Jogo jogado e tem muita bola para rolar ainda pela frente. Bom, muito bem, gente. Fechamos o Estéreo nessa segunda edição de hoje. Com honra. Vamos nessa. Agora Precisamos Conversar. No comando da Juliana Baroni, Rodrigo Viana, Chico Sá. Amanhã estaremos de volta. A partir das 7 horas a gente tem Desperta também com toda a nossa programação. Agora vocês ficam com Precisamos Conversar. Boa noite para todos. Boa noite. Fala, galera! A gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível.